Hebreus, capítulo 10, verso 1. Hebreus 10, 1. Diz assim o texto: Porque tendo a lei a sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas, nunca, pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem cada ano, pode aperfeiçoar os que eles se achegam. Novamente, porque tendo a lei a sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas, nunca pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem cada ano, pode aperfeiçoar os que eles se achegam. Graça e muita paz, pequenos reis e rainhas que continuam reinando em vida. Vamos falar um pouquinho sobre os bens futuros, né? Como nós acabamos de ler. Esse texto acima, ele mostra claramente que a lei de Moisés tinha apenas a sombra dos bens, né? Em outras palavras, havia bens ou benefícios, né? Que não haviam chegado ou não tinham ainda sido manifestados, né? Porém, já existiam pela fé. É por isso que necessitamos dar plena importância ao conhecimento que nos permite compreender que não estamos debaixo da lei, mas sim debaixo da graça de Deus. Em outras palavras, já estamos vivendo os bens vindouros anunciados pelo apóstolo da graça, Paulo. Os futuristas, né? Geralmente na igreja, no sistema religioso, não, porque Cristo vai voltar, isso vai acontecer, isso, né? Então, nós cremos, né, na graça, pelo menos quem crê, quem está firmado nessa palavra da graça, do reino, do evangelho genuíno, crê que esses bens nós já estamos vivendo. Em relação àquela época, eles diziam que no futuro, e nós somos esse futuro. Nós somos. Então nós não temos que pensar mais à frente ainda. Eu creio que hoje o que eu estou falando aqui, daqui a 10, 15, 20 anos, né? Talvez alguém possa ver a mesma e pensar também que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Nós já estamos vivendo essa graça. Eu, Hélio, nesse canal Conversa em Graça, explico. Aí você se pergunta, como isso funciona? No meu entendimento é assim, funciona pela fé. É por ela que chamamos a existência a manifestação desses benefícios em nossas vidas, né? Então, pela fé, como eu já disse no vídeo anterior, eu pura e simplesmente não peço a Deus, eu agradeço a Deus pelo que eu já tenho, mesmo não vivendo, mas eu já tenho. Por quê? Esse é o benefício vindouro. Nós já vivemos esse bem, eu tenho que chamar a existência aquilo que ainda aos olhos carnais não existem, mas aos olhos espirituais, sim. Ela é uma espécie de chave que nos permite acessar o conteúdo, né, desse cofre, onde está o tesouro esse que é nosso por direito. Daí a necessidade contínua do exercício da fé. Trazer ao mundo material, visível, né, esse de hoje, as coisas que já existem no mundo espiritual, o invisível mundo da fé, né? Paulo também afirma em sua epístola aos Hebreus que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Isso nós encontramos em Hebreus, no capítulo 11, no verso 1. E, em outras palavras, só podemos esperar algo do que temos certeza. Se não, um abraço. Esse é apóstolo da graça. A gente fala tanto de Paulo que de repente você crê que, não, está crendo em Paulo, pregando Paulo e não Jesus. Mas é o apóstolo que recebeu a revelação, o único. Então é por isso que nós citamos muito Paulo.
Se sem fé é impossível agradar a Deus, por que é necessário que aquele que se aproxima dele creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam? Também em Hebreus, no capítulo 11, no verso 6. Temos também o exemplo de Abraão, né? O pai da fé. Deus lhe dizia algo e ele cria. Ele ainda não tinha visto algo se manifestar, porém seguia crendo em Deus. E ele seguia crendo que o Senhor iria cumprir com sua palavra. Isso lhe foi imputado por justiça. Romanos capítulo 4, verso 3. As coisas que ainda não foram manifestadas em nossas vidas, porém temos que seguir crendo na provisão da manifestação delas. O que Deus diz em sua palavra está dito e nós cremos em sua palavra. Quando, por exemplo, declaramos que estamos curados por acontecer de estarmos vivenciando a dor de uma enfermidade, supostamente incurável aos olhos e compreensão humanas, né? Porém, seguimos declarando que já estamos curados. E é por isto, por fé, que vamos seguir declarando, porque sabemos que Cristo já o fez, né? Já fez essa provisão necessária a esse respeito. E porque ele fez? Tomamos posse em nossas vidas da palavra do Senhor, que diz que por suas chagas fomos curados. Isaías, capítulo 53, verso 5. Aí você fala, Hélio, mas e se eu morrer? Você assim, como eu, não vai morrer. Porque em Cristo Jesus fomos assim como eu. Nós temos a vida eterna. Nós não morremos mais. A carne sim, porque veja bem, por que eu digo que não morremos mais? Isso está em 2 Timóteo, capítulo 1, versos 9 e 10. Não vá pelas minhas palavras, não sou eu que estou falando que você não vai morrer, que eu não morro mais. É a palavra, e eu creio na palavra. Os nossos corpos físicos até podem ser afetados, porém nós permanecemos para sempre. Somos espíritos, filhos do Pai dos Espíritos, que é Deus. Hebreus 12, 9. E espíritos não morrem. Veja que todo entendimento que a gente tem, ele está baseado em passagens bíblicas, né? Então não vem de mim. É a mesma coisa que Atos, no capítulo 17, quando Paulo pregava, os bereanos eram os mais assim, eles iam ver, né? Isso aproximadamente a partir do verso 11, nós vemos que eles iam verificar se Paulo estava falando dele ou da palavra de Deus. É o que a gente está tentando fazer aqui. Por isso que eu faço até um esboço para não sair fora do contexto. Esse texto que lemos, né, no início, né, de Hebreus, em Hebreus 10, verso 1, diz que a lei tem, né? Paulo escrevendo isso na sua época, estava escrevendo aos hebreus, não era para você, mas serve para você. Já dei um exemplo aqui a respeito. Que eu estava, sei lá, eu estava em Brasília e ouvi, né, dizer que o aluguel ia ser para quem morava de aluguel e para quem tem residência não ia pagar imposto por um ano, que aluguel também por um ano não ia ser pago. Aí eu liguei para minha esposa, né?
E só que ela não estava secretária do lar. Aí eu deixei o recado. Só que esse recado ela pegou e passou para as amigas dela. Falou para minha esposa, mas passou para as amigas. É exatamente, porque também serve para as amigas, né? É exatamente o que a gente está tentando fazer. As cartas de Paulo, elas não foram direcionadas a nós, mas assim como as amigas dela, da secretária do lar, que serviam para ela, serve para nós também. Ok? Entendido? Assim, é possível observar que no pacto da lei de Moisés, esses benefícios, eles não poderiam se manifestar. Haveria sim um pacto, onde não mais seriam necessários os sacrifícios. O pacto da graça. Nesse pacto que nós vivemos, que é o pacto da graça, sim, nele há a manifestação plena desses benefícios, pois nele um sacrifício, o Jesus da cruz, seria e foi, né, suficiente para nos fazer perfeitos espiritualmente, para sempre. Hebreus capítulo 10, verso 14. O sacrifício perfeito nos fez perfeito, e é assim que estamos para sempre. Um dos bens ou benefícios, né, que nós não mais precisaríamos fazer, agora nós já sabemos que no pacto da graça o justo vive por fé. Nesse pacto, novo pacto, né? Abrimos nossas bocas e nos declaramos justos, abençoados, curados, ricos, prósperos, predestinados, santos, irrepreensíveis, porque é assim que estamos em Cristo Jesus, o ressurreto. A graça do Senhor nos permite compreender e vivenciar a realidade plena que somos um só Espírito com Ele. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 17. Eu sempre falo aqui que a igreja é você, tá certo? 1 Coríntios 6, 17 a 19, aí você vai entender o que a gente diz, que não é aquela igreja de paredes de tijolos. É você, sou eu, somos nós. Há muito filho de Deus vivendo a mentalidade do pacto que passou. Hoje, praticamente 95% dessas pessoas que ainda participam do sistema religioso, elas vivem nesse pacto passado, na lei de Moisés. Não são judeus, mas vivem como se fosse. Nós temos aí uma igreja, temos visto, né? Haja visto que bispos, pastores se vestem com kippá, tudo daquela época. Então não são futuristas, são passadistas. Vamos novamente. Há muito filho de Deus vivendo a mentalidade do pacto que já passou, né? A lei de Moisés. Essa gente segue vivenciando apenas a expectativa dos bens vindouros. E você já vive isso, eu já vivo isso. Tá certo? Ah, mas Covid, o jeito que é, em comparação àquela época que eles falavam naquela época, o que seria para o futuro. E nós já estamos nesse futuro. Com o tempo, o próprio Deus vai falar ao seu coração sobre isso. Aguarde. As promessas do Senhor agora, pela fé, e a fé é um dom de Deus, né? São reais para nós. Há filhos de Deus, porém, que por falta do conhecimento da verdade, isso nós vemos, né? Quando fala em conhecimento da verdade, veja aí Oséias 4,6 e João 8,32. Oséias 4,6 ele diz que o meu povo, Deus está dizendo, o meu povo sofre por falta de conhecimento, está sendo destruído por falta de conhecimento. E João 8,32 diz que e conhecereis a verdade e ela vos libertará, coisa que na época só a graça. E ela veio, hoje tudo bem, nós cremos. As promessas, nós contudo fomos chamados a viver, não a sombra, mas a realidade desses bens.
As promessas do Senhor agora, pela fé, né, é o dom de Deus, são reais para nós. Há filhos de Deus, porém, que por falta de conhecimento da verdade, Oséias 4,6, João 8,32, andam alheios a essa realidade. Falta-lhes a manifestação do Espírito, de revelação e de sabedoria. Efésios capítulo 1, verso 17. E a iluminação dos olhos dos seus entendimentos. Versículo seguinte, Efésios 1, 18. Veja a riqueza de passagens que a gente faz questão de postar, né? Você pode até seguir vivendo como se estivesse na sombra, né? Mas você, assim como eu, já foi transportado do império das trevas para o reino de Deus. Colossenses 1,13. Você, assim como eu, já está na luz, não em trevas. Sabemos que o próprio Espírito Santo é quem nos guia a toda a verdade. Por isso a igreja, reinando em vida, não é? Porque nós reinamos em vida. Nós somos a igreja em graça. Declaramos que você, que é de Deus, eu posso dizer, a Bíblia fala, eu também falo, por isso declaramos que é de Deus, assim como nós somos. Vive plenamente a abundância da manifestação desses benefícios oferecidos pela graça do Senhor aos seus filhos. Devemos sempre seguir em frente e seguir reinando em vida. E tudo isso eu digo que é em nome, né, do Cristo Jesus, o ressurreto. Eu costumo dizer também que às vezes as pessoas, algumas pessoas, né, elas vivem sofrendo porque elas profetizam, como nós falamos aqui, não que você, por exemplo, você está com sintoma, está doente aos olhos carnais. Aí você profetiza a cura, porque no reino espiritual você já foi curado. Lemos aqui em Isaías 53, tá certo? Mas não, as pessoas reclamam, estou com dor disso, estou com dor daquilo, eu estou com... Isso é a mesma coisa que você falar assim, isso aqui é meu. Se é meu, só se me tirarem pela força, por ameaças, como acontece no sistema religioso. Muita gente vai, dizima, oferta, faz um monte de coisa por ameaça. Mas caso contrário, se eu falei que é meu, é meu. Ninguém tira. Assim, na mão grande, só se for, porque ninguém vai tirar de mim. E a doença é a mesma coisa. Se você profetiza, você falou, é minha, eu tô com dor de cabeça, eu tô com dor de cabeça, eu tô com dor de não sei o quê, eu sou pobre, eu não... É o que vai acontecer. Nós temos que proferir palavras de cura. Veja, livro de Provérbios. É um livro muito sábio, palavras muito sábias, né? Que tínhamos que... Mas a gente sempre age por vista e não por fé. Mas como Deus nos criou de uma maneira onde que nós temos... nós não fomos robotizados, Ele não nos criou como robôs, então há tempo ainda. Quando você pensa... Lembre, a Bíblia fala a respeito, sei lá, né, como as pessoas quiserem entender. Satanás, que já foi aniquilado faz tempo, que ele não é onisciente. Deus é onisciente, onipotente e onipresente, e Satanás não é. Então, se ele não é onisciente, para quem crê, então ele não pode entrar na sua mente, tá certo? Então ele não pode saber o que você pensou até que você profira. Por exemplo, você está martelando um prego aí você martela o dedo, aí você já vai falar um palavrão, uma besteira, já vai xingar. É isso que alimenta
esse Satanás, mas na realidade é a carne, né? Você está entendendo? Então, se ele não pode, quando você pensa algo de ruim, falar algo de bom. Acabou. E esse Satanás, se existisse na atualidade, nesse novo pacto, ele faria assim, viraria fumaça. Tá certo? Eu quero, mais uma vez, como sempre, eu quero fazer o seguinte. Vamos encerrar lendo o que nos deu a palavra que deu início. Hebreus capítulo 10, verso 1. Isso vai muito da sua tradução, né? Mas é a mesma coisa, lógico, o significado é o mesmo. Porque tendo a lei a sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas, pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem cada ano, pode aperfeiçoar os que a eles se chegam. Preste bem atenção. Quando eu falo que nós já vivemos, já vivemos. Nós estamos vivendo exatamente nisso que o povo falava em relação. Nós não estamos pensando no futuro, que vai vir, que de Cristo vai vir, que vai acontecer. Não. Ele já está em você. Você já vive isso. Basta você proferir. A partir de hoje, se você tem a mania de reclamar, como muita gente que eu conheço, fale mais de Deus e reclame menos, se não der para parar de reclamar. Eu conheço pessoas que é como se, encerrando, é aquele negócio, a pessoa, o otimista, mas que ele vê defeito em tudo, ele se torna pessimista. E o pessimista que vê solução para tudo, ele se torna otimista. Ok? Mesmo entre a cruz e a espada, como dizem, aí ele não tem, ou então está numa ponte, crocodilo, serpente daquele lado, tigre, não sei quem desse lado aqui, e assim por diante, embaixo no rio, jacaré, piranha, tudo. Eu falo, não, tem um jeito, tem um jeito. A salvação vem do alto. Deus foi, e será eternamente contigo e todos os seus. Graça e muita paz. E até a próxima.